Internamente, o que a gente apurou é que acreditam que as alegações de Flamengo e Fluminense não são muito fundamentadas. O Vasco teria esse pedido negado e não poderia atuar no Maracanã. Falando do BAP especificamente. Mau caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita. Hoje a gente teve a informação de que o Vasco já entrou com uma ação judicial com tutela de urgência justamente para tentar definir isso. Irmão, notícia de bastidor, o Flamengo e o Fluminense se juntaram contra o Vasco e não permitiram o próximo jogo do Vasco pela Copa do Brasil contra o Vitória que seja no Maracanã. E o Pedrinho, presidente do Vasco, largou o aço contra o presidente do Flamengo, o BAP. Se você gosta de notícia exclusiva do futebol, seja muito bem-vindo, dá o teu like e se inscreve no canal, hein? Partiu! Aí, falando já pensando, irmão. né, João, também na sequência Loucura, na semana hein? que vem, porque o Vasco tem esse jogo contra o Palmeiras, eu lembrei aqui, contra o Vitória, começa a decidir a próxima fase, as quartas de final da Copa do Brasil, com o primeiro jogo em São Januário, na semana que vem. A gente tem os próximos jogos aí, tem o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, aí tem esse jogo contra o Vitória, jogo de ida, semana que vem em São Januário. Enfrenta o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, outro time da parte de cima da tabela. O jogo de volta contra o Vitória no Barradão na outra semana, daqui a mais ou menos 10 dias. E um clássico contra o Fluminense, então numa sequência simples, considerando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro para o Vasco nas próximas semanas. Não, era justamente isso. Achei que vocês iam entrar na sequência, mas era para falar que você falou São Januário, mas é um processo que o Vasco está passando nesse momento, porque ele fez um pedido ao consórcio que é administrado pelo Flamengo e Fluminense no Maracanã para fazer esse jogo, realizar esse jogo de ida das quartas de final contra o Vitória no Maracanã, mas houve um pedido negado. Nessa última quinta-feira, recebeu uma alegação de que, por conta de tratamentos técnicos em relação ao gramado e todo um processo técnico que não foi muito bem especificado nessa alegação, o Vasco teria esse pedido negado e não poderia atuar no Maracanã. A gente sabe que a verdade não é essa, né? Vamos ser sinceros, a verdade não é essa. É que o Flamengo e o Fluminense não gostam do Vasco. Hoje a gente teve a informação de que o Vasco já entrou com uma ação judicial com tutela de urgência justamente para tentar definir isso, porque ele entende que não houve uma caracterização tão técnica, um laudo técnico formal que pudesse caracterizar a impossibilidade do Vasco atuar esse jogo no Maracanã, além de outras alegações, como o gramado do Maracanã. O Maracanã ele acaba recebendo vários jogos em sequência, então não seria um problema o Vasco atuar. Ele cita que nos últimos 30 dias houve por volta de mais de 12 jogos por lá. Então o gramado ele sustenta e teoricamente não haveria nenhum tipo de problema o Vasco atuar lá, a não ser que o Vasco não tivesse feito o pedido antecipado como foi feito. Então a diretoria tem feito esse movimento jurídico para tentar atuar no Maracanã. Internamente, o que a gente apurou é que acreditam que as alegações de Flamengo e Fluminense não são muito fundamentadas e que essa decisão deve ser revertida. Como eu disse, é uma ação tutela de urgência, até porque o jogo é na próxima semana, então o Vasco precisa já começar a realizar as primeiras movimentações, venda de ingressos e tudo mais. Então precisa dessa definição de onde vai ser o jogo urgentemente. Então a gente acredita que nas próximas horas ou até amanhã a gente tem alguma definição se o jogo será de fato no Maracanã ou em São Januário. Boa, era essa mesma pergunta, João, sobre essa definição do palco do jogo. Treta, por enquanto, São Januário, mas o Vasco tenta que seja no Maracanã, para um público maior. Não é nada disso, a verdade é uma só. O BAP há mais de um mês vem brigando com o Pedrinho aí, um trocando farpa com o outro, porque o presidente do Flamengo não tá satisfeito com a venda do Vasco, né, que ainda não vendeu, mas tá para se vender, se tornar uma SAF também, só que tá rolando aquele chamado conflito de interesses, né, porque pode ser que o mesmo dono do Vasco seja também o mesmo dono do Palmeiras, os dois ali são da mesma família, enfim. Quero saber de você, de qual lado você tá, dá o teu like aí, não esquece de se inscrever no canal e comenta aqui embaixo a tua opinião sincera, hein? Fui!